O nosso Sol chegou no máximo. Será que nós estamos vivendo um máximo solar do ciclo 25? É isso que nós vamos falar. Bom, se você gosta, já peço você que dá o dedo no like, né? Porque nós vamos falar do que pode acontecer nessas implicações desse ciclo ter chegado no seu ponto máximo. Que olha, sempre é uma coisa, né? Onde falam, nossa, lá tá tendo uma erupção solar, tá tendo aquela erupção forte, aquela erupção de classe X. Ah, nossa, uma tempestade solar de classe G5 vai ser muito forte. Então, tudo isso tem a ver com os máximos e mínimos solares. Então, vamos falar e justamente mostrar para vocês alguns dados que vão corroborar ou não se realmente, né, esse Sol está nesse máximo solar. Então, vamos lá, porque aqui, ó, nós temos aqui justamente essa imagem. Essa imagem, né, do ciclo solar, onde que foi feita assim, uma compilação de todas as manchas solares de outubro, né, de 2024. Como nós estamos agora em novembro, o último, né, a ser posto aqui foi em outubro, né? Então, cada local aqui nós vemos várias e várias manchas que ocorreram somente em outubro. Só que nós estamos vendo uma discrepância bastante interessante nos hemisférios solares. Onde aqui, ó, no sul, tem bastante manchas. Tá? E aqui, ó, no norte, pouquíssimas manchas. E elas são mais concentradas, vamos dizer assim, próximo ao equador solar. E ainda diz que o Sol ainda não chegou, né, o ciclo não está no fim. Ele está ainda, né, no momento ainda bombando o ciclo 25. Então vai demorar um pouquinho para chegar no seu fim. Então acontece que, será que nesse final de outubro nós teremos o que? Essa imagem, né, que foi composta por 31 dias, ela diz que os dois hemisférios do Sol não são os mesmos. Há uma distribuição desequilibrada de manchas solares, com aproximadamente 3 vezes mais manchas solares no Sul em comparação ao Norte. Então nós estamos vendo aqui, tá, essa imagem, né, que foi feita aqui, realmente compara isso, e esses dados de manchas solares, né, do Observatório Real da Bélgica, né, mostra que o outubro foi o quinto mês consecutivo em que os hemisférios sul, né, do Sol superou significativamente o hemisfério norte. Tá? Então nós temos há 5 meses seguidos em que o hemisfério sul, ou seja, essa parte aqui, tá, superou significativamente o número de manchas do hemisfério norte. E o que acontece? O que está acontecendo? Isso aí não quer dizer que o Sol está no seu máximo, ou seja, o máximo solar chegou ou não chegou. Pode ter chegado, mas pode ter chegado para o hemisfério sul e não para o hemisfério norte. Ué, mas isso pode acontecer? Como é que um hemisfério pode estar no máximo e o outro não pode não estar no máximo e o Sol não está no máximo? Ah, não, calma, meus caros amigos. Isso aí, sim, porque é normal a gente ver isso, tá? Já aconteceu algumas vezes durante as nossas observações. O que está acontecendo? Na astrofísica solar, tal, nós sabemos que há muito tempo que os dois hemisférios do Sol nem sempre operam em sincronia. O Sol, né, ou seja, o máximo solar no norte, pode ser, vamos dizer assim, compensado, vamos dizer, muito entre aspas, pelo máximo solar no sul, em até 2 anos, com, por exemplo, em um atraso. Ou seja, pode ter um atraso do máximo solar do norte com o máximo solar do sul. E, em média, esse atraso pode ser de 2 anos. Isso aí é conhecido como lacuna de Gnev-Yeshev. Gnev-Yeshev. Né? E essa simetria ela é bastante ilustrada nessa imagem, onde que essa assimetria que nós estamos falando é uma das características bastante intrigantes do ciclo solar. E na maioria das vezes ela é particularmente aconteceu nos últimos 3 ciclos que nós tivemos aqui. Pois é, no ciclo 25 está acontecendo, no ciclo 24 está acontecendo e no ciclo 23 também está acontecendo. É uma coisa fantástica. E essas assimetrias, elas simplesmente, normalmente, o que acontece?
esse ciclo ele não fica, vamos dizer, ah, pô, tá o máximo, então é o Sol todo no máximo. Não, nem sempre isso acontece. Então vamos dar uma olhada rapidamente aqui nessa situação aqui, ó. Não aparece. Aqui, muito bem. Então o observatório, né, onde que nós vamos ver a quantidade de manchas solares num gráfico, tá aqui, ó. Tá, beleza? Então nós podemos ver que sim, ó, nós estamos chegando num pico de manchas solares. Tá? Isso quer dizer que a atividade do Sol pode estar um pouco maior do que, né, que vem acontecendo, né? E até mesmo maior, quer dizer, muito maior do que em relação aqui, ó, a 2020 e 2024, né, 2025 deve ser um pico de manchas solares, um pico dessa situação. Tá? E foi maior do que o último ciclo lá em 2014. Tá? Onde que nós podemos ver uma situação muito interessante também com relação a isso, que os hemisférios eles podem ter situações bastante diferentes um em relação ao outro e com isso alterar até mesmo a forma como aparece lá no Sol, onde que na próxima imagem aqui que nós vamos ver, vou voltar aqui a nossa apresentação. Esse aqui, ó, é o nosso Sol, né, hoje durante esse dia que eu faço o vídeo. Onde que nós vemos aqui, ó, as manchas de hoje concentradas aqui, ó, muito mais manchas aqui do que aqui, essa região mais iluminada. Ah, e esse buracão aqui, ó, e esse buracão aqui, ó, que negócio é esse aqui, esse troço preto no meio do Sol? O nome disso chama-se buraco coronal, que são situações onde a atividade do Sol é menor ali. Ué, mas então quer dizer que pode existir buraco coronal onde que o Sol ele está mais fraco no meio do pico do máximo solar? Isso pode existir? Pode. Porque simplesmente, apesar desse ciclo está chegando no seu máximo, pode ter chegado no seu máximo, a gente só vai saber no final desse ciclo, tá? Por enquanto a gente não tem como saber realmente, bateu o martelo, não, chegou no máximo, não temos como saber, mas sim, ele não é um ciclo tão poderoso como foi em outros, como nós vamos evidenciar aqui nos dados, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui do site. Onde que, se a gente pegar, vamos ver aqui um dado um pouco mais longevo, aqui de 1960 até agora. Onde que aqui, ó, olha esse pico aqui, olha como é que está o pico agora. Olha como é que tem sido, tá? Esse pico aqui, ele foi maior do que o anterior e está bem próximo ao de 2000. Nós podemos ver aqui, ó, dois grandes picos que aconteceu. Dois grandes picos. Ó, um grande pico aqui e um grande pico aqui, que é o que fala mais ou menos dessa assimetria que nós estamos visualizando aqui agora, onde que houve um pico, depois baixou e depois um outro pico. Ou seja, o Sol ele entrou, ó, houve um pico, baixou e houve um outro pico. Então esse grande primeiro pico nós estamos vendo aqui agora, que é em relação ao hemisfério sul do Sol. E nos outros aqui, por exemplo, esse daqui, ó, onde a atividade estava muito alta, não teve esse pico. Aqui também não teve esse pico, uma atividade mais baixa. Aqui também não e aqui também não. Mas ó, nesses últimos aqui, ó, está tendo esse pico, tá? E aí, provavelmente esse ciclo aqui, nós vamos ver esse pico, depois vai baixar um pouquinho, depois vai ter um outro pico. Um pico, baixa um pouquinho, outro pico. Diferentemente, ó, dos outros, ó, onde teve o grande pico, tá? E depois, né, baixou. Teve um grande pico e depois baixou. Inclusive aqui, tá? O ano de 1959, onde foi em 58 e 59, foi o ano geofísico internacional, foi dado justamente por causa dessa variação solar. E isso aqui, pessoal, acontece já há muito tempo se a gente chegar e olhar a questão das manchas, onde que a gente pode ver aqui, tá? Olha só, estamos vendo várias manchas, né? E até mesmo aqui, no caso, elas não foram medidas diretamente, elas foram meio que inferidas com outros dados, né? Que nós conseguimos
tirar, né, da natureza, das árvores, das rochas, tal. E por aqui não, ó, aqui já começa a ser medida, a gente vê sempre no início do século uma baixa solar, ó. Sempre no início de um século uma baixa solar que coincide, né, olha aqui, que coincide, né, com o chamado ciclo de Gleisberg, que é um ciclo centenial onde que pro meio e pro fim ele sempre dá um grande pico, ó. Meio para o fim ele sempre dá um grande pico, que é um ciclo que varia aproximadamente de entre 115 anos e 85 anos de mais ou menos, né, de máximo e mínimo desse grande ciclo lá, o ciclo de Gleisberg. E tem outros ciclos também, ciclo de Vries, ciclo já, ou seja, tem ciclo de 115 de 80 a 85 a 115 anos, esse ciclo de 11 anos, tem ciclo de 22 anos, tem ciclo de 179 anos, tem ciclo de 1000 anos, tem ciclo de 240, tem ciclo de 6000. Pois é, tem ciclo para chuchu no Sol. E com isso, a gente consegue ver também um pouco melhor, tá, a questão dos hemisférios. Onde que aqui, ó, quando a gente vai olhar o gráfico, ó, aqui nós vemos que cada um, ó, em verdinho o hemisfério sul e aqui, ó, em vermelhinho o hemisfério norte. Ó, olha aqui, ó, quando tem os grandes picos, ó. Ó, olha aqui, ó, olha a diferença de atividade, ó. Então nós estamos vendo aqui uma grande atividade no hemisfério sul e não tão grande no hemisfério norte. Quando esses gráficos não diferenciam muito do outro, eles estão o quê? Ó, só um hemisfério está em grande atividade, ó. Aqui, ó. Olha o pico aqui, olha o pico aqui, aqui nem tanto. Mas esse aqui então, ó, tá bem deliberado, ó, bem diferente. Então, realmente, o Sol ele pode entrar em atividade de formas diferentes. Cada pico pode acontecer em relação ao nosso planetinha. E aí, o que acontece? O que acontece com isso aí? E agora? Beleza, isso aqui, ó, quando você tem muita mancha solar, quando você tem muita mancha solar, muita atividade solar, quer dizer que pode ter a maior probabilidade de o quê? De explosões solares acontecerem. E maior quantidade de explosões solares, maior quantidade, né, de radiação, proveniente do Sol vir parar aqui no nosso planetinha e provocar, né, apagões de rádio, tal. Aí vem, as pessoas vêm começar a falar: olha, nós vamos ficar sem internet, nós vamos ficar sem isso, sem aquilo, que pode sim ser um grande problema lá de uma atividade solar muito forte. Mas, porém, isso daqui quer dizer o quê? Se nesse momento o hemisfério sul está muito ativo e provavelmente daqui a aproximadamente 2 anos pode ter uma inversão disso daqui, o hemisfério norte passar a ser mais ativo do que o sul, ou seja, o hemisfério norte entrar nesse máximo que acontece, ou seja, ter dois picos, tá? Então, tudo que nós estamos acontecendo agora, com essa quantidade enorme de erupções solares, quantidade enorme de erupções solares fortes, pode vir a acontecer também daqui a 2 anos, 2 anos e pouco, tal, entre 1 ano e meio e 2 anos, tá? Pode voltar a ter esse pico de atividade solar muito forte. Pode acontecer? Pode. É certo de acontecer? Não. Como é que a gente vai saber se isso vai acontecer ou não? Somente observando o Sol. Não temos como prever esse acontecimento, se realmente vai acontecer. Mas todos os dados que nós estamos observando, todos os dados que nós estamos vendo, e tanto nas figuras, tanto como nos gráficos, nos dão a ideia, nos dão um indício que isso possa acontecer. Então, vamos dizer assim, se eu fosse fazer um prognóstico, ou então, vamos dizer assim, né, uma previsão para o futuro, a previsão seria de, né, que previsão é brabo, né? Isso aí, né? Prognóstico. Ah, tudo isso aí é algo probabilístico. Previsão é aquela coisa que, por exemplo, eu vou colocar isso aqui, eu quero que vou botar para fabricar isso, vou botar X ingredientes e vai sair isso aqui na fábrica. Então isso aqui é uma previsão. Prognóstico quer dizer, pode acontecer, tem probabilidade de tantos por cento de acontecer, como a gente vê, por exemplo, né, entre aspas, na previsão de tempo. 20% de chuva, 40, 60, 70% de chuva, isso aí não é previsão, tá? E mesma coisa para o Sol. Então, o prognóstico do nosso Sol
é o seguinte, que esse pico de explosões solares, tal, ele pode dar uma descida agora um pouco mais para frente, tá, nos próximos meses, até o início, meio de 2025, e depois ter um outro pico de novo, tá? Justamente porque o hemisfério sul está mais ativo que o hemisfério norte, e essa assimilaridade realmente pode estar acontecendo. E aí nós vamos ter dois grandes picos, um do norte. Isso, vamos dizer, seria interessante e vamos dizer até bom, tá? Porque não estão os dois hemisférios ativos ao mesmo tempo, que diminui a chance de uma erupção mega, 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 mega super, mas aumenta as chances de várias erupções fortes. Se eu fiz entender. Beleza? Então é isso aí que eu queria falar com vocês. Espero que tenham gostado. Agora sim, deem uma olhada lá no Clube de Membros se vocês quiserem, né, ajudar. Por favor, compartilhe esse vídeo e quem puder dar aquele valeu demais, né, também bastante. Beleza? Então é isso aí. Um forte abraço a todos vocês. Até a próxima.